Estamos passando agora pela história de Israel e lendo a respeito do rei Acabe e Jezabel, né? Lembra que Elias fez o grande desafio, o fogo do céu desceu, mataram-se todos aqueles profetas de Baal, de Aserá. Então, agora, teoricamente, era para tudo dar certo, né? A nação de Israel se voltar para Deus, voltar a servir a Deus, eliminar aquela idolatria, aquelas coisas todas erradas e seguir o caminho da justiça. Vamos ver se é isso que ela fez, né? Vamos, antes de tudo, pedir a direção de Deus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha escrever essas palavras em nosso coração e nos fortalecer na fé, para que venhamos tomar todo cuidado e não cair no mesmo erro que Acabe caiu, de se aliar aos inimigos da fé. Em nome do Senhor Jesus eu peço isso, que o Senhor fale conosco. Amém. Então o versículo 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então quer dizer, Acabe era um rei que se submetia também a Jezabel e à vontade dela. Quer dizer, ele como rei, vendo o que ele viu, era para ele tomar uma atitude. Mas ele só apenas foi reportar para Jezabel o que aconteceu, e agora ela ameaça Elias, né? O que foi feito com os profetas dela agora vai ser feito com Elias. No 3, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O comentário daqui diz: Elias pediu a morte. A história de Elias retrata muito bem como a condição humana é falha. Um homem com tantas experiências extraordinárias de fé foi capaz de orar para pedir a própria morte. Ele não teve medo de centenas de profetas de Baal, mas temeu a Jezabel. Explicamos os tipos de fé assim. A fé emotiva nos faz sentir. A fé racional nos faz agir. A fé emotiva nos leva a atentar para as circunstâncias. A fé racional nos leva a tomar atitudes fundamentadas na palavra de Deus. A fé emotiva nos faz temer e tremer diante de um problema. A fé racional nos faz ver o Senhor dos Exércitos entrar em ação. Elias, naquele momento, agiu pela emoção, por isso estremeceu. E ele não orou, né? Ele deveria ter pedido, buscado a Deus naquele momento, porque é o Deus que primeiro, durante aqueles 3 anos de fome, protegeu ele, livrou ele da ação do tempo, né? Fez com que corvos iam levar carne e ele tinha água lá. Ele nada faltou. Depois foi para a casa da viúva de Sarepta. Na casa da viúva não faltou farinha, não faltou azeite, houve abundância. Então eles tiveram fartura. E agora, diante da ameaça daquela mulher, ele foi embora. Eu imagino, penso eu, né, que ele tinha uma expectativa. A expectativa de que tudo iria mudar dali em diante, ia ser tudo diferente. Mas o problema não foi resolvido na raiz. A raiz estava aqui. Era o rei Acabe e a rainha Jezabel. Por isso que, infelizmente, ele subiu ao monte pedindo a morte. Só por um detalhe, né? Esse monte que ele subiu é o Sinai. O 5. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Então, ele estava em extremo estresse, né? Você sabe que no momento de grande tensão, a pessoa, ela fica com um sono, assim, da morte, né? Vamos considerar esse sono. Que ele não consegue ter forças para reagir para nada, né? O corpo do ser humano, em grande estresse, ele faz o ser humano cair no sono, que é para ele dormir.
Então eu imagino que Elias estava passando por esse momento de grande tensão, né? Ele então foi servido por um anjo com essa comida, porque o caminho que ele iria trilhar seria muito longo. Esse é o caminho de todo cristão, o caminho que não é fácil. Por isso que nós temos que trilhar esse caminho com o Espírito Santo. Sem ele é impossível, mas com ele, com o Espírito Santo, é possível. É o caminho da fé. O Senhor Jesus alertou sobre ele, falando sobre o caminho estreito e o largo. O largo produz a morte, mas o estreito produz a vida. Assim como a porta, a estreita, ela produz a vida e a larga produz a morte, né? Mas muitos aceitam a porta larga porque é mais fácil de entrar por ela. Então, cuidado com as suas escolhas e o caminho que você está fazendo para a sua vida. O comentário do bispo diz assim: levanta-te, Elias esperava que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. Como isso não aconteceu, precisou fugir para salvar a própria vida. Diante de tudo isso, se sentiu triste e frustrado. Há momentos em que o deserto é tão grande que somos tentados a desanimar, mas nessas horas podemos contar com o Espírito Santo, que nos dá a força, coragem para seguir em frente. Aqueles que estão desanimados, desejando dormir e não acordar devido aos problemas, precisam saber que não podem esmorecer. O Senhor Deus tem um alimento ideal para erguer o abatido, a sua palavra. Ele fortalece, motiva, impulsiona a sair da situação de angústia. Continuando no 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então Horebe, também conhecido como Monte Sinai, né? E seguindo para o 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O comentário diz: quem crê não se esconde. Em um momento de fraqueza, Elias temeu as ameaças sofridas e se escondeu numa caverna. Mas ali não era o seu lugar, tanto que o próprio Deus perguntou o que ele fazia ali. A caverna representa o medo e a covardia, e é nela onde muitos têm se escondido. Isto é, a pressão causada por problemas financeiros, amorosos, físicos ou espirituais tem feito muita gente se abater e desanimar na fé. Apenas quando saímos em direção ao monte, ou seja, quando decidimos lutar, podemos ver o poder do Altíssimo. Sabe, não tem como você fugir dos problemas. Ou você enfrenta eles e resolve eles, ou eles vão acabar com você. Então, quando você se reveste da fé, você se reveste da armadura de Deus para resistir esses dias maus. Por isso, busque o Espírito Santo. A necessidade de você investir nisso sobre todas as coisas. No 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Sabe, eu acho interessante o sai para fora, né? Eu lembro disso com Abraão, né? Ele estava na tenda e Deus mandou ele sair para fora e olhar para os céus e contar as estrelas. Quer dizer, parar de olhar para a circunstância e olhar para Deus. Acho que a mesma coisa eu entendo aqui. Elias estava dentro daquela caverna escura, vazia, sem nada. E Deus perguntando para ele: o que fazes aqui? Porque aqui não é o teu lugar. O lugar do homem de Deus, da mulher de Deus, não é na caverna. Então ele mandou: sai para fora, olha para Deus, olhar para a grandeza de Deus. Se Deus já havia descido naquele monte, era só ele lembrar disso, na aliança que Deus tinha com aquele povo, com ele também.
Então ele diz assim no 14, e ele disse, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Quer dizer, ele tá insistindo naquele assunto com Deus, né? Porque ele está angustiado. No 15, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Então aqui ele foi substituído, porque ele estava insistindo naquilo que ele estava sentindo, não na fé que ele possuiu para invocar Deus e o fogo descer naquele lugar. Ele não deixou de ser homem de Deus, tá? Às vezes a pessoa fala assim, ele foi errado, ele foi isso. Não adianta apontar o dedo para Elias. Hoje, talvez você, diante de uma situação muito menor do que a dele, você também começa a questionar, a duvidar, a pensar que não tem jeito. Então não aponta o dedo para Elias não, porque todos nós estamos passíveis a passar momentos como esse aqui. 17. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. O comentário diz, no alto do Horebe. Elias passa a ter ânimo com a presença do Deus vivo. Na caverna ele sofria desnecessariamente, acreditando que seu esforço não havia trazido o resultado desejado, a conversão maciça de Israel. Ele achava que estava só, no entanto, havia outros 7.000 homens fiéis como ele, inclusive seu sucessor, Eliseu. Sempre enfrentaremos tribulações e dores por causa da fé, e é possível que nesses momentos não recebamos o apoio das pessoas que mais amamos. No entanto, não devemos encarar isso como um peso, ao contrário, situações difíceis são uma oportunidade não apenas para mostrarmos confiança, mas também para amadurecermos espiritualmente. Romanos, capítulo 5, do 3 ao 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até nós, pregadores, às vezes, nos sentimos um pouco desanimados porque falamos ou tentamos ajudar as pessoas e por vezes elas mesmas não querem dar ouvidos. Mas o problema não está em nós, está nela em não dar ouvidos à palavra de Deus. Porque aquele que crê de fato e de verdade, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Por exemplo, o próprio Abraão, quando Deus falou para ele sair da onde ele estava, deixar a família dele e tudo, ele virou as costas e foi embora. Ele não perguntou se era isso mesmo a vontade de Deus, não, ele simplesmente obedeceu. Essa é a fé obediente que Deus espera ver em nós. No 18, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Comentário daqui do 18, ele diz assim, os 7.000 homens não aceitaram beijar nem se curvar diante de Baal. Embora Jezabel os tenha perseguido implacavelmente, eles se conservavam longe da apostasia. Da mesma forma, o diabo continua trabalhando incansavelmente para corromper a fé dos que servem a Deus. Os recursos malignos são muitos e ele os usa para que os servos do Altíssimo se dobrem diante de perseguições, dúvidas, preocupações, medo e etc. Às vezes, o mal trabalha de forma sutil, usando apenas uma ideia, e com isso ele alcança o seu objetivo, desviar a pessoa sincera da fé genuína. Uma coisa é certa, tudo que o diabo luta para não termos é fé. No versículo 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou
e seguiu a Elias e o serviu. Comentário Eliseu. A fé exige renúncia e dependência de Deus. Passamos a conhecer o caráter de uma pessoa de Deus quando ela abandona os seus desejos para atender à vontade divina. Elias lançou sua capa sobre Eliseu, este foi capaz de abrir mão de tudo para seguir a voz do Altíssimo. Ele não perguntou como seria o seu futuro, as vantagens e os riscos de se viver pela fé. Ao contrário, apenas se despediu dos pais e partiu. Isso me faz recordar, por exemplo, o chamado que nós, da Igreja Universal, temos como pastor. É exatamente assim. Nós somos, nos colocamos à disposição de Deus, então nós somos levados a fazer a obra de Deus. Como pastores, não temos bens, não temos nada, não temos moradia certa. É certo que aonde a gente chegar, a gente tem lugar para ficar. A igreja não nos desampara em absolutamente nada, mas nós vivemos para esse propósito, servir ao nosso Senhor Jesus. Então, por vezes a gente tem os nossos pais, não podemos vê-los, eles morrem, não podemos estar perto, mas são sacrifícios que nós fazemos que já são conscientes, nós sabemos que iríamos passar por isso, nós aceitamos isso. Então, é o nosso sacrifício pela obra de Deus, né? Para que possamos levar esse evangelho a mais pessoas, fazer com que mais pessoas tenham o mesmo que nós temos, se tornem numa fonte. É claro que nem todo mundo que está na igreja vai ser um pastor, vai ser uma esposa de pastor, né? Deus vai usar como obreiro, como líder do grupo jovem, ou como membro da Força Jovem, como líder da evangelização, ou membro, enfim. A obra de Deus é grande, tem os Calebs, tem o TF Team, tem o grupo do presídio, enfim, são muitos grupos, muitas atividades em que você pode se envolver. E eu chamo você a desenvolver mais a sua fé se envolvendo com esses trabalhos. Se você quer crescer na fé, se você quer desenvolver na sua vida com Deus, é importante que você venha entrar para um grupo, né? E ali se dedicar àquele trabalho. Porque todo trabalho você vai ter como ganhar outras almas para o Senhor Jesus, independente de onde você estiver, até o grupo da IBI. Então, seja onde for, dentro da igreja, seja a posição que for, você vai estar ganhando almas para o Senhor Jesus, proporcionando para que o reino dos céus se encha cada vez mais, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Dá o seu gosto nesse vídeo e, claro, compartilha ele também com alguém. Põe aí nos comentários o que você achou, tá bom? Fique bem.